Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Mais uma semana e mais uma aula do nosso módulo de atendimento ao cliente. Mas atenção, esta é a última aula do módulo. Aê! Parabéns para você que chegou até aqui. Concluímos, ainda não, ainda temos a última aula, mas vamos concluir se você ficar aqui comigo até o final dessa aula, juntos essa jornada em que a gente viu tudo e mais um pouco sobre atendimento ao cliente. Vou fazer uma pequena revisão, tá, do módulo, pra gente entrar nessa parte e finalizar o módulo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam tudo que podia, que eu passei todo o conteúdo que era interessante, necessário, que vocês soubessem sobre o atendimento ao cliente. Antes, quero pedir desculpas, estou um pouco resfriada hoje, meio fanha. Se eu achar que vocês não estão entendendo alguma coisa, sair alguma palavra estranha, eu repito, tá? Mas vamos que vamos, que é isso aí, ok? Vou dar um pausezinho aqui e volto com a revisão. Então, gente, eu sei que eu faço já revisões de, acho que mais ou menos de aula sim, aula não, né? Sobre o que a gente anda vendo, às vezes ficaram 2 aulas sem ter revisão. Mas eu gosto de fazer justamente que é pra gente montar aquela linha, né, do que foi importante aprender lá atrás para o que a gente está vendo hoje, quais são as etapas, né, pra gente compreender o atendimento ao cliente. E a gente começou lá no início do módulo, vendo essa pesquisa, né, feita pela Salesforce, falando que com mais de 6.700 consumidores, em 15 países, incluindo o Brasil, que falando que 80% dos clientes afirmam que a experiência oferecida por uma marca é tão importante quanto a qualidade dos produtos e serviços que ela oferece. Então, nós temos uma empresa que pode fornecer produto ou pode fornecer serviço, e ela faz um esforço, né, de divulgação, de alguma forma, para que ela tenha clientes, para que essas pessoas comprem o produto ou adquiram os serviços dela. E já tem todo esse esforço que a gente viu numa outra pesquisa, né? Quanto custa esse esforço, que custa bastante dinheiro, para que a empresa tenha clientes, adquira novos clientes, novas pessoas disponíveis a ter uma experiência com ela. E a gente viu que tem esse esforço, mas na verdade esse cliente, essa pessoa só vai permanecer dentro da empresa, né, consumindo os produtos ou os serviços, né, se ela tiver uma experiência boa com a marca. E essa experiência boa com a marca, ela passa, claro, pelo atendimento ao cliente. Por quê? Qual tipo de relação que ela vai ter com a marca? Primeiro, na qualidade do produto ou do serviço, né? Ok? Comprou o produto bom, se for de comer gostoso, se for de eletrônico que funcione, que atenda as expectativas dela, aquilo que ela estava pensando quando comprou aquele produto. Se for serviço, aí vai depender de fatores como a prestação do serviço mesmo em si. Pode ser um sinal de TV por assinatura, de internet, pode ser um serviço de assinatura de revista, por exemplo, de diversos tipos de serviços que vocês podem imaginar aí, né? Então ela vai ter a experiência com aquele serviço. Se ela vai ter o que foi, o que está sendo pago, né? Porque o serviço ele é uma relação mais longa, não é comprou, gostei, acabou. Ou vou continuar comprando ou não vou. O serviço, geralmente, ele tem essa característica de ter o pagamento mensal, de ter aquele relacionamento mais longo ali com o cliente. Esse cara só vai permanecer, o que essa pesquisa quis dizer, que esse cara, ou essa moça, ou essa mulher, só vai permanecer sendo cliente se a experiência dele com a marca for boa, tá? Não vai depender só da qualidade do produto ou da qualidade da prestação de serviço. Tem que ser, a experiência dele como cliente tem que ser boa com a marca. Isso quer dizer que quando ele precisar da marca, quando ele precisar da empresa para falar alguma coisa, para resolver algum problema dele, para qualquer coisa, ele precisa ser bem atendido. Ele vai bater lá no atendimento ao cliente, e aí independe do setor que como os setores que a gente viu, se é saque, se é retenção, independe. Ele precisa ter essa experiência boa, ele precisa gostar do que ele vê, do que ele ouve, de como ele se sente quando ele se relaciona com a marca, tá? E aí sim, isso vai ser o fator determinante para ele permanecer ou não com a empresa, ok? Isso que essa pesquisa quis dizer. E aí a gente viu
lá no início o processo de comunicação, né? E que eu já cansei de falar aqui. Espero que vocês tenham decorado, porque eu fui chata por um motivo, porque eu quero que isso fique na mente de vocês, que vocês nunca esqueçam do processo de comunicação. Processo de comunicação, vamos lá, que tem um emissor, né, que quem emite a mensagem, que tem a mensagem, qual é o assunto, do que essa mensagem, do que isso se trata, né, a mensagem, que tem um código, que é o tipo de linguagem que vai ser utilizada durante essa comunicação, vai ser verbal, vai ser não verbal, tá? Onde a mensagem será divulgada, que é o canal, tá? É por telefone que você está falando, por internet, qual local que você está emitindo essa mensagem, tá? E o receptor, que é quem recebe a mensagem. Né? Não esquecendo, é claro, do ruído, que são as situações que podem acontecer para que essa mensagem não chegue de forma devida do emissor para o receptor. Né? E aí a gente falou que uma boa comunicação não basta, né, o emissor emitir a mensagem, o receptor precisa compreender para esse processo de comunicação estar completo. E para ele compreender, o que a gente vai observar? O feedback. Né? Quem recebe a mensagem vai retorná-la de alguma forma. E aí, ela retornou a mensagem com o que eu quis dizer, foi isso mesmo que ela compreendeu? Ok. Feito isso, o processo de comunicação está completo. Está completo naquele pedaço, porque ele tende a continuar acontecendo. Porque o receptor vai se tornar emissor depois. Se a gente pensar numa conversa, por exemplo, o receptor recebeu a mensagem e ele vai emitir uma nova mensagem, e aí o emissor já faz o papel de receptor, e aí esse processo de comunicação vai se renovando durante o dia, né, durante a vida. A gente está num processo de comunicação constantemente, tá? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, estou recebendo mensagens no meu WhatsApp aqui, ao mesmo tempo que eu tô recebendo e-mail, tá? Então, eu tô num processo de comunicação com vocês e eu já estou participando de outros, envolvida em outros. E isso é a nossa vida, né? Então, a gente precisa garantir que a gente tenha compreendido isso para que a gente entenda melhor o atendimento ao cliente, tá? Depois disso, a gente foi para a arte da comunicação eficaz. Não basta a gente se comunicar, a gente precisa se comunicar bem. A gente precisa ser bem interpretado, a gente precisa ter sempre feedbacks positivos. As pessoas estão compreendendo aquilo que eu estou querendo dizer. Essa sempre foi uma preocupação minha como comunicóloga. Eu sempre me senti na obrigação de que as pessoas compreendessem a mensagem que eu estava querendo passar. Eu falei, gente, eu passei 4 anos estudando isso. Então, eu, mais do que ninguém, né? Claro que eu não sei se outras pessoas têm essa preocupação, mas eu sempre tive comigo. Preciso adaptar a minha comunicação para quem que eu tô falando, eu preciso saber ouvir, eu preciso saber compreender, tá? Para que eu continue emitindo bem as minhas mensagens, né? Então, sempre foi uma preocupação minha, não ter, por exemplo, como diz esse slide, um desconforto por ter sido mal interpretada. Mas isso acontece com todo mundo. Então, o que cabe a gente observar quando isso acontece, o porquê que aconteceu e ver, numa próxima vez, uma melhor forma de se comunicar para que isso não aconteça, para que a gente não perca oportunidades, para que as pessoas não entendam as coisas que a gente falou de uma outra forma, que a gente não seja mal interpretado. Então, a gente falou da comunicação eficaz, que é a que não deixa dúvida sobre a mensagem transmitida. É você falar e a pessoa compreender exatamente o que você quis dizer. E aí a gente falou do aspecto do ouvir versus o escutar, né? A gente às vezes ouve, mas não escuta. A gente está recebendo ali as vibrações sonoras. A gente pode até descodificar, né? Nossa, ele está falando português. Ó, ele está falando sobre isso. Mas a gente não está se esforçando para entender, compreender ou dar sentido ao que estamos ouvindo. E aí, esse é um comportamento preocupante. A gente precisa escutar, a gente precisa não só ouvir. Os nossos processos de comunicação precisam da escuta para que sejam eficazes. E aí depois a gente passou para falar sobre relacionamento com o cliente, né? Então a gente precisou entender ali como que funciona o relacionamento com o cliente. A gente falou de sistemas de CRM, a gente falou do que o cliente gosta, do que o cliente não gosta. E aí passamos para a parte em que a gente estava entendendo o que é o atendimento ao cliente.
né? E que é esse atendimento ao cliente? Por que ele é importante? Por que toda empresa precisa ter esse canal aberto com o cliente? E aí a gente foi para os tipos e canais de atendimento, né? Entendendo que são diferentes, porque os tipos de atendimento é o motivo do contato, do encontro, né? E os canais de atendimento é a forma que esse encontro acontece, a forma que esse contato acontece. Então, lá nos tipos de atendimento, é por que esse atendimento está rolando. É uma venda? É um serviço de atendimento ao consumidor, o saque? É uma reclamação de parte técnica? É uma reclamação de parte financeira? É um cliente querendo cancelar, que vai para o setor de retenção de serviços? É um pós-venda? É um atendimento de qualidade? E a gente viu os canais de atendimento, que pode. Tem muitos, mas eu dei ênfase aí a estes que eu coloquei. O atendimento pessoal, atendimento telefônico, chat, WhatsApp, mensagem, e-mail, redes sociais. E aí, depois dessa aula aqui, as outras aulas foi para falar de cada um deles. Falamos sobre o saque, né, as características do saque, por que ele é efetivo. Falamos sobre o tipo de atendimento de vendas, que é a porta de entrada da empresa, né? Então a gente falou assim, poxa, o tipo de venda vai estar lá diretamente ligado não, as estratégias de marketing, mas não vamos pensar só nisso, tá? Vamos pensar nas melhores formas de atender esse cliente, ok? Falamos de atendimento técnico, financeiro, características e dicas de cada um para que esses atendimentos sejam bem sucedidos. Falamos de, né, dentro do financeiro de cobrança, né? Falamos depois de retenção de clientes, como que funciona esse tipo de atendimento para que os clientes não cancelem. A gente viu nessa aula também que para você conseguir um cliente novo, você gasta 7 vezes mais do que o que gasta para manter. Então, ok, eu quero mais clientes, eu quero sempre mais clientes. Toda empresa precisa pensar assim. Mas mais importante é manter os que eu já tenho, porque eu já tenho relacionamento com eles, eu já os conquistei, eles já consomem meus produtos ou os meus serviços, ou utilizam os meus serviços. Então, manter esse cliente é muito mais fácil, é muito mais prático para a receita da minha empresa. Como que a gente faz isso? A gente viu tudo isso na parte 8. Se eu estiver falando alguma coisa aqui e você não estiver lembrando muito e quiser saber sobre esse assunto, volta na aula, tá, gente? Eu sei que o módulo tá acabando, mas mais importante é vocês absorverem essas informações. Então, tenho dúvida nisso aqui, volta na aula. Achou que foi pouca coisa, quer mais coisas? Você tem aí o Google aí, que dá uma série de informações para vocês. Vocês podem procurar empresas que prestam um tipo de atendimento, que tem um canal de atendimento específico, para entender um pouco mais de como funciona o processo. E depois disso, a gente falou de qualidade de ouvidoria. Essa qualidade aí é a qualidade no que se refere ao que é oferecido para o cliente, né? A gente falou muito sobre isso, ó, na parte de qualidade falamos de pós-vendas, de customer success. Então essa qualidade que a gente falou hoje, nessa aula, desculpa, é diferente da que vamos falar hoje, tá? Já quero deixar isso bem claro. Essa qualidade que a gente falou aqui tem a ver com o sucesso do cliente dentro da empresa. O que eu preciso fazer prestar para ele em relação à qualidade, para que ele permaneça comigo, para que ele olhe para mim e ache que eu sou uma boa empresa, que eu tenho um bom atendimento, que devo continuar. O de hoje é diferente, eu já vou explicar, deixa eu só terminar a revisão. A gente falou de ouvidoria, né? Por que esse canal é tão importante, que é o último canal praticamente de reclamação, né? Ouvidoria, quando o cliente não aguenta mais falar com o saque, com a retenção, nunca é resolvido o problema dele. Ele é um cliente que já é reincidente naquela situação, e aí tem a ouvidoria para resolver esse problema dele ou para atender qualquer outro tipo de reclamação, ok? E aí depois, a partir da aula 10, nós falamos sobre os canais de atendimento. E as características de cada um, o que é importante se observar em cada um. Falamos sobre atendimento pessoal, presencial, falamos sobre atendimento telefônico, falamos sobre atendimento, canais de atendimento chat, WhatsApp, mensagem, e-mail, redes sociais, as características de cada um. E uma coisa legal que a gente viu é que você pode prestar qualquer tipo de atendimento, tá?
Dependendo nos canais, né? Então, tipo assim, você pode ter um atendimento de retenção por telefone, mas você pode ter por chat também. Você também pode ter por e-mail, tá? É comum alguns canais abraçarem melhor alguns tipos de atendimento, mas isso não impede que eles atendam qualquer tipo de atendimento, tá? Foi uma ênfase que eu dei no início de cada uma dessas aulas. E aí, depois disso, de ver as características de cada um, a gente viu o que evitar, tá vendo? Nós falamos sobre fluxograma de atendimento e script de atendimento. Porque a gente falou, ok, já vimos aqui, até aqui, processo de comunicação, entendemos o que é o atendimento ao cliente, vimos os tipos e canais de atendimento, ok, mas é assim, se eu for trabalhar com atendimento ao cliente, ou se eu quiser colocar um setor exclusivo de atendimento ao cliente na minha empresa, eu vou simplesmente jogar as pessoas lá para atenderem? Não. E aí a gente começou falando da contrapartida das empresas, tá? A gente falou sempre aqui pela visão da empresa, mas de quem já trabalha nos setores, nos locais, de quem vai trabalhar. Aqui a gente passou a falar o que é importante que a empresa forneça para aquele atendente. Para ter a qualidade que ela deseja, para ter o tipo de atendimento que ela deseja. Tipo de atendimento como que esse atendimento vai acontecer, quais são as etapas, o que deve ser dito ao cliente, qual é a forma do operador, do atendente se portar dentro de um atendimento. Isso precisa ser fornecido pela empresa, precisa estar claro para a empresa como que deve ser esse atendimento para que ela possa montar esse manual de atendimento, né? Lá no módulo de marketing eu chamei isso de manual de atendimento, porque a gente estava vendo por alto essa situação, né? Mas nesse módulo aqui, já que a gente está dando tudo bem mastigadinho, eu já falei sobre o fluxograma, que são as etapas do atendimento, e o script, que é o que deve ser dito no atendimento, ok? Então a gente viu isso que eu acabei de falar. Vamos lá. As outras aulas eu deletei alguns slides dessa apresentação aqui, então foram mais fáceis de passar. Essas aqui ainda estão as aulas inteiras, por isso que demora um pouquinho. E aí na parte 14, na aula 14, nós falamos sobre treinamento, né? Tem o fluxograma, tem o script, e tem também aonde que eles vão aprender isso, né? Que é o treinamento. Na aula de treinamento, a gente falou que o foco, né? Que a empresa precisa olhar para o treinamento como uma coisa importante, porque é onde a gente vai ensinar os atendentes, os operadores, tudo mais, a lidarem com os clientes de maneira assertiva e atenciosa. A lidarem, eu ainda vou aumentar essa frase, a lidarem com os clientes daquela empresa de maneira assertiva e atenciosa. Por que eu aumentei aqui? Porque cada empresa vai ter um tipo de cliente. Ela vai ter o público-alvo lá, que a gente usa para o marketing, né? Pra gente saber como que a gente vai vender para essa galera. E ela tem um público que compra, que geralmente vai acompanhar o público-alvo, mas às vezes pode ser um pouquinho diferente. Então ela tem um público mapeado aí de quem são essas pessoas. Claro, se utilizar um sistema de CRM, se for organizar dessa parte, de quem são as pessoas quem são os clientes dela, quem são as pessoas que compram com ela, que estão ali, que fazem parte daquela base de clientes. Então, essas pessoas, esse perfil de clientes vai ser diferente do perfil de uma outra empresa. Então, ok, eu vou contratar pessoas que têm experiência em atendimento, mas e se o atendimento dela, a experiência do atendimento dela foi em empresas de luxo, por exemplo? E aí você tiver dentro, e a empresa tiver dentro dos clientes uma galera já mais classe C, tá? A forma de lidar é diferente, não é uma forma de tratar melhor ou pior, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. É a forma que você vai lidar com aquele cliente, como aquele cliente geralmente fala, o que aquele cliente geralmente espera, o que esse serviço, qual é a importância do serviço que você fornece, o que a empresa fornece, o produto para a vida daquele cliente. Então isso muda de empresa para empresa, isso vai variar muito. Então é importante que a empresa forneça ali um treinamento para as pessoas que estão entrando e sempre de renovação, de atualização para as pessoas que já trabalham lá. Nessa aula, então, a gente viu a importância do treinamento, tá?
O que o treinamento com excelência tem como desafio? Resolver o problema no cliente no menor tempo possível, no canal que o consumidor preferir, com empatia, sabendo o histórico do cliente. E aí a gente passou por tudo que a gente já viu, né? A gente passa por CRM, por comportamento, por canais de atendimento, né? A gente falou de tempo de atendimento também. E o foco principal que é resolver o problema do cliente. Cliente ligou, tem um motivo. Qual é o motivo? Preciso resolver esse motivo aí, tá? Com certeza vai ser um problema. Dificilmente, gente. Tem cliente que liga pra elogiar? Tem, mas é, sei lá, 0,1%. O restante tá ligando porque tá precisando de alguma coisa. E a gente precisa suprir essa necessidade aí. A gente viu lá o que um bom atendimento deve ter. Tem dúvida, volta na aula, gente. E, enfim, chegamos à última parte em que vamos falar de qualidade, de avaliação do atendimento. Estamos aí nessas últimas 3 aulas falando da contrapartida da empresa. Ou seja, não é só o que vocês precisam saber sobre o atendimento ao cliente, não é só a forma como vocês precisam se comportar se estiverem trabalhando com atendimento ao cliente, mas é o que a empresa precisa ter para garantir um bom atendimento ao cliente. Então a gente falou de fluxograma e script. Agora eu vou dar uma acalmada, porque eu estava na revisão falando bem rápido, mas agora eu vou dar uma acalmada pra gente entrar na nossa aula de hoje, falar um pouco mais devagar, para vocês assimilarem o conteúdo. A gente falou de, nessa etapa, a gente falou, nas últimas 3 aulas, né, de script de atendimento e de fluxograma de atendimento, né, que é o que a empresa, como eu acabei de falar, mas vou repetir, não tem problema, que é o que a empresa quer, a forma que a empresa quer que o colaborador se comporte, que o colaborador, que o atendente atenda, que ele trate aquele cliente. Logo depois disso a gente falou de treinamento, onde a empresa vai ensinar ao atendente, ao colaborador, como que ele deve fazer tudo isso, como que ele vai atender o cliente da empresa. E aí a gente vem para a parte 15, que é a qualidade, que é ok, tá? Já ensinei tudo que eu podia, ele já tá lá fazendo o trabalho dele. Como que eu vou saber se o meu cliente está sendo bem atendido? E aí as empresas precisam saber que é necessária a avaliação do atendimento, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Já tivemos a revisão. A avaliação do atendimento ao cliente é a forma que as empresas encontram para medir precisamente o desempenho do serviço prestado aos clientes, tá? Então, do serviço de atendimento, tá, gente? Fique bem claro aqui. Aí eu não estou falando mais da qualidade do meu produto, da qualidade do meu serviço, embora dentro deste atendimento eu possa observar e eu possa mapear diversas coisas a serem mudadas. Tá? Mas a gente está falando agora do trabalho do atendente. Então a gente está falando aí que a avaliação é a forma que as empresas encontram para medir esse serviço. Tá legal? Está funcionando? Tá? E esse atendente específico, como que está sendo a conduta dele? Ele está trabalhando bem? É para isso que existe essa avaliação. E aí a gente chama de qualidade, porque é a qualidade do atendimento prestado ao cliente. Já ultrapassa a qualidade do que a gente viu antes, do serviço, do produto, aquela qualidade que engloba tudo. Essa qualidade aí a gente está falando específica do atendimento. E essa qualidade vai avaliar como que esse atendimento está acontecendo como um todo, tá? Em toda a minha operação, se eu atendo por chat, se eu atendo por telefone, se eu atendo presencial, como que está funcionando isso, e avalia também a pessoa específica, tá? O funcionário, o atendente, o operador, o colaborador, ok? A avaliação do atendimento ao cliente permite não apenas que a empresa busque a excelência no relacionamento com o consumidor, como também potencializa as chances de satisfazê-lo. Aí eu já não estou mais olhando pro operador em si, eu estou olhando pro macro, eu estou olhando para tudo, né? Que foi o que eu falei, através do atendimento, através da avaliação do atendimento, eu posso ver como meus processos estão funcionando como um todo e eu posso ver também no micro, só aquele funcionário, como que está acontecendo, como que está rolando ali aquele atendimento.
E aí nós temos algumas formas de avaliar o atendimento ao cliente, ok? Vou falar de algumas experiências de empresas que eu já trabalhei, de como que funciona isso, tá? Podem existir mais? Com certeza, gente. A gente está aí no mundo grande, todo dia surgem novas ideias, mas eu vou falar aqui das principais do mercado, tá? Que como que acontece essa avaliação. E aí eu vou começar pela monitoria. Monitorar atendimentos é uma prática muito utilizada pelas empresas para saber se o atendimento está correndo conforme determinado em documento de manual, fluxograma ou script de atendimento. E se esses modelos, claro, estão dando certo. Através da monitoria, também é possível avaliar a disposição real do atendente ao realizar o atendimento. O que é a monitoria da qualidade? Daqui a pouco a gente vai ouvir um atendimento telefônico. A monitoria da qualidade, ela funciona para atendimento telefônico, para chat, para atendimento presencial, para tudo. O que é? É uma pessoa, tá, que é contratada para monitorar, para avaliar os outros atendentes. Quando eu trabalhei com telemarketing, isso justamente esse setor chamava monitoria da qualidade. E era um setor mesmo, tá, gente? Que diversas pessoas trabalhavam. Então, deixa eu ver, imagine uma operação com 500 operadores, que eu acho que era o tamanho que a gente tinha lá. Aí a gente tinha ali uns 50 monitores, não sei se era esse número todo, mas era mais ou menos por aí, que o trabalho deles é todo dia ouvir ligação. Eles ouviam ligação todos os dias, ligação longa, ligação curta. No modelo lá, como funcionava, cada operador tinha 4 avaliações por mês. Então, eles ouviam uma ligação de cada operador por semana. E avaliavam. Tinha um formulário e eles avaliavam ali, tinham perguntas. Ah, ele foi simpático? O operador foi simpático? Operador de telemarketing, tá, gente? Por isso que a gente fala operador às vezes. O operador foi simpático, o atendente foi simpático, resolveu o problema do cliente, fez o registro certo no sistema, lembra que a gente falou de sistema? O cliente ficou satisfeito. E aí a gente era avaliado ali dentro daquele formulário, que ia de notas de 0 a 10, às vezes a gente perdia pontos. E para vocês saberem, se vocês não souberem como funciona um call center, você tem que bater meta de monitoria. A meta lá era 8,5, tá? Então, todo mês você tinha que ter a média lá de 8,5 de monitoria. Ou seja, dentro das avaliações, 4, 5 ligações que eles ouviram, a sua média tinha que ser 8,5. Dá pra errar, mas não dá pra errar muito, ok? Então, a monitoria, ela funciona exatamente assim. E as empresas que trabalham com esses canais de atendimento, telefone, chat, no presencial é mais difícil, mas elas trabalham muito com essa monitoria, tá? A gente vai ouvir uma ligação daqui a pouco e a gente vai... Só pra gente entender como que funciona aí dentro o que é importante que se avalie, ok? Mas a monitoria, ela é muito importante, então... Mas como vocês podem me perguntar, Tati, como que eu vou fazer monitoria? Eu sou uma empresa pequena, eu só tenho, sei lá, 2 atendentes... Tem programas em que você consegue gravar ligações e aí ouvir depois. Não precisa ter exatamente essa estrutura enorme. A gente sempre pode adaptar aquilo que é grande. A ideia aí é que se ouça os atendimentos, que se observe um atendimento presencial, que se ouça os atendimentos por telefone, que se leia os atendimentos por chat, para saber... vou até mostrar para vocês um atendimento por chat que eu fiz como cliente, né, de uma empresa, para vocês verem como funciona. E para eu saber, eu como empresa, para eu saber se as pessoas estão fazendo exatamente aquilo que eu defini dentro do fluxograma, dentro do script, lá do manual de atendimento. Para saber se os clientes estão ficando satisfeitos com essa forma de atender. Para saber se os processos que eu criei para a forma de atendimento, quando o cliente quiser elogiar, eu vou fazer isso. Quando o cliente estiver reclamando de uma parte técnica, o procedimento é esse. Financeiro, o procedimento é esse. Para saber se os procedimentos que a empresa criou, se eles estão funcionando. Por aí a gente tem uma super ideia do que dá para fazer de melhor, do que precisa mudar, do que funciona, do que não funciona,
tá? Então, a monitoria, o objetivo dela é ouvir as ligações, é observar o atendimento presencial, é ler o chat, eles vão observar o atendimento como um todo para saber se o que está sendo dito, o que está sendo escrito, o que está sendo feito está conforme determinado pela empresa. Vamos ouvir? Eu só peço para vocês, antes da gente ouvir a gravação, que vocês. Eu vou botar aqui a tela do YouTube, porque é uma gravação que está lá no YouTube. Foi um vídeo feito mais pra uma parte cômica, tá? Pra vocês acharem engraçado. Não é o meu objetivo. Vocês vão achar, mas não é o meu objetivo. Eu só quero que vocês observem, dentro de tudo que a gente já aprendeu sobre atendimento ao cliente, quero que vocês observem tudo que tem de errado neste atendimento. Ok? Então esqueçam um pouco da veia cômica, da parte engraçada, porque se a gente observar de fora realmente é engraçado, mas como alunos que estão aprendendo sobre atendimento ao cliente, o que tem de errado nesse atendimento, o que poderia ser mudado, tá? Essa aula, agora que a gente chegou ao fim do módulo, a gente vai ter um exercício mais extenso de perguntas e respostas escritas. Não vai ser de marcar e eu vou fazer pergunta também sobre essa gravação, ok? Então, ouçam com atenção. Tarde. Boa tarde. Desculpa, boa noite. Boa noite. Eu quero só cancelar o meu número de Número com PDD, por gentileza. 22. Só um momento. Senhor, qual o motivo da ligação, por gentileza? Eu quero cancelar a minha linha. Senhor, mas eu estou olhando aqui no sistema. Ok, me confundiu o número. 2198 531. Essa foi cancelada. Essa foi cancelada. Só que continua me mandando conta num outro número que eu nunca usei na vida, mas que era dependente do serviço. Eu imaginava que tinha sido cancelado junto, mas eu continuo recebendo conta. Ok, esse número foi cancelado, né? Esse que você me falou, sim, eu espero que sim, pelo menos. Só um momento. Senhor, qual o motivo? O motivo é que eu estou insatisfeito com o serviço. Está insatisfeito com o produto? Isso, para simplificar é isso. Mas eu sei, senhor, qual o motivo da sua insatisfação? O motivo da minha insatisfação é que o celular não pega bem, a internet é ruim, me cobram um monte de coisa que eu não consigo entender e por aí vai. Só um momento. Só um momento. Senhor, a gente tem um plano melhor para o senhor, que é o Oi Conta 100, conectado de 500 megabytes, que o senhor terá minutos ilimitados para fazer ligações locais para fixo, da Oi e Oi Móvel, 100 minutos para fazer ligações para outras operadoras, mas 100 minutos para fazer ligações de longa distância para a Oi. Não interessa nenhum plano, não quero que ele também nem de graça, por favor, eu quero cancelar. Mas o senhor vai ter 1000 minutos para fixo, vai ter tudo limitado. Eu não quero nada. De internet, de 4G, por apenas R$ 69, senhor. Não me interessa, nem de graça, por favor, só cancele meu número, por favor. Senhor, mas se o senhor fizer o cancelamento, como é que o senhor vai realizar suas ligações? Eu já estou com outra operadora. Já estou há muito tempo com outra operadora, só que continua vindo da conta da Oi. Esse é um dos motivos de eu estar cancelando. Para mim já estava cancelado. Eu já tenho outra operadora. Eu sei, senhor, mas se o senhor cancelar, o senhor vai perder todos os resultados do chip
Isso é Não, tudo bem, não tem problema, eu posso perder. Foi uma pena, não quero mais. Senhor, esse plano é muito bom, você vai ter mais benefício, vai ter uma internet de 500 megabytes, compatível com tecnologia também 3G. Eu não quero, por favor. Então, gente, são 14 minutos de ligação telefônica. Eu não vou deixar isso tudo para vocês ouvirem. De fato, chega a incomodar, porque tem tanta coisa errada que a gente pode destacar aí, mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou deixar para vocês me dizerem lá no exercício o que tem de errado nestes 3 minutos e pouquinho que nós ouvimos de ligação, ok? Vocês vão me dizer aí o que tem de errado no nosso exercício, perto das coisas que a gente viu, ok? Vamos seguir aqui. Mas aí uma forma de avaliar o atendimento é a pesquisa pós-atendimento. A pesquisa pós-atendimento, visita, tá? Que essa pesquisa pode acontecer depois de um atendimento, num local, após uma visita de um técnico, de um vendedor, enfim. Ela avalia o atendimento prestado naquele momento e a empresa como um todo. Como que ela pode acontecer? Eu vou mostrar para vocês depois um chat, mas que ficou gravado para vocês verem. No chat, só vou dizer para vocês alguns exemplos, tá? No chat, funciona da seguinte maneira. As pessoas fazem o atendimento e depois elas perguntam se você pode esperar só mais um pouco para responder umas perguntas. E aí elas startam a pesquisa, jogam lá e você responde a pesquisa logo depois de falar com elas. Por telefone já aconteceu, de eu estar numa ligação e aí a pessoa fica em linha para avaliar o meu atendimento. E aí você entra uma URA, né, uma voz falando, e aí você digita se não gostou, 5, aí faz umas perguntas. Se o problema foi resolvido, se está satisfeito com a empresa, o atendente te atendeu bem, e aí faz perguntas tanto daquele atendimento como da empresa como um todo. Então, essa pesquisa que rola após atendimento. Nas lojas também, eu lembro agora na Renner tem um totem na saída da loja. Toda loja Renner tem um totem na saída da loja. Lá você gosta, se você está satisfeito, insatisfeito, se você prefere não responder essa pergunta, você clica lá, tem um botãozinho vermelho, amarelo e o verde. E os resultados ficam na hora, para todo mundo ver. De acordo com o botão que você aperta, aparece lá em cima do totem. Então é uma forma de você avaliar também o atendimento, no caso do totem, da loja como um todo, né? Mas do atendimento, você pode ter essas informações de pesquisa do atendente como do serviço como um todo, ok? Tem um outro muito legal, deixa eu colocar o microfone aqui de novo para vocês ouvirem melhor, que é o cliente oculto, o espião. O cliente oculto, o espião, é uma metodologia que avalia os pontos de contato entre o cliente e a marca, tá? Seu processo ocorre de forma anônima, podendo ser utilizado na análise de processos e padronizações. Além de visitar o estabelecimento, essa avaliação pode também verificar atendimentos telefônicos, online, canais de vendas e diversos outros pontos. Como que funciona isso? A empresa contrata essa outra empresa que já tem avaliadores, tá? Cliente oculto, espião, são avaliadores, só que de outra empresa, geralmente. Que eles vão até a sua empresa, eles vão até uma loja, eles ligam para uma empresa que contratam eles como se fossem clientes. Então, eles se comportam como clientes. Eles não se comportam como um monitor, como eu falei lá na frente, que ter um caderninho e vai avaliar ali, mas ele é da mesma empresa. Não. Eles se comportam como consumidores. Então, se tem uma loja, eles vão lá e compram um produto na loja. Se tem uma ligação, eles vão lá e ligam para fazer algum tipo de reclamação, tá? E aí, dentro disso, eles têm lá a forma deles de avaliação e passam para a empresa. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, que fala melhor sobre isso. Acho que é do Jornal Nacional, em que vocês vão poder entender, e é uma forma de avaliação super legal, super diferente, porque essas pessoas, que trabalham para essas empresas de cliente oculto, espião, elas realmente se comportam como clientes, elas compram alguma coisa, elas têm o serviço na casa delas, aquele tipo de serviço. Então elas sabem como que funciona o processo, né? E aí elas podem avaliar de fato como cliente. Vamos assistir ao vídeo.
A crise econômica dos últimos 3 anos levou milhares de brasileiros a se especializar numa atividade que tem crescido muito no país. Eles são consumidores, mas quase profissionais. Esse tipo de cliente tem em todo canto. Pode ser no restaurante ou numa loja, feito essa aqui. Geralmente quem trabalha no lugar não faz ideia que um cliente assim, tipo fiscal, pode aparecer. Mas se o dono do negócio tiver contratado o serviço, uma hora o tal cliente fiscal dá as caras. E tem muito mais gente topando fazer esse tipo de trabalho, virar cliente oculto, porque percebeu que isso dá uma graninha. E em tempos de desemprego, do último ano para esse ano aumentou cerca de 15% o nosso banco de dados. Então é um número que a gente não consegue determinar especificamente que é por conta do momento econômico que o país vive, mas a gente entende que existe um reflexo importante disso sim. a empresa do José já tinha uma lista grande de clientes ocultos. Mas desde 2016, a quantidade de interessados aumentou e já são cerca de 100 mil clientes no país inteiro. Como a Fernanda. Antes, ela fazia para ganhar um dinheiro extra. Só que no ano passado ela ficou desempregada. E o que era um bico virou a única fonte de renda. Faço no mínimo 2 visitas por dia e no máximo 7. Aí, ela fiscaliza o lugar, manda o relatório e depois é reembolsada pela compra. Para fazer algumas visitas, a Fernanda recebe grana mesmo. Uma visita sai por volta de R$50, mas isso varia. E trabalhando duro, ela diz que chegou a ganhar R$3 mil num mês. Recebo em dia, sempre na data combinada. Então é um trabalho que é gostoso de fazer e gostoso de receber também. E visita, olha tudo, dá pitaco e sai com a sacolinha. Exatamente, que é mais gostoso. Viram, gente? Que bacana como que funciona o trabalho do cliente oculto. Eu achei bem legal. Eu já tive clientes que me perguntaram como é que funcionava, que achavam interessante de talvez contratar para colocar, para fazer lá na empresa deles essa experiência, né? Eu acho super válido, acho bacana, interessante, principalmente para empresas pequenas. Às vezes você tem só uma loja, às vezes a empresa é pequena, não tem como ter toda essa estrutura, pode fazer essas avaliações, fica muito mais barato. Acho muito legal. Vamos ao próximo aqui. E chegamos à última que eu vou mostrar. Como eu falei, podem existir outras, mas a última que eu vou mostrar aqui nessa aula, que é a análise de indicadores de acordo com o sistema utilizado. TMO, TMA, TMO, lembrando que é tempo médio operacional, que é o tempo que a pessoa que entra para ser atendido até ela sair com a resolução ou não do problema. O tempo médio de atendimento, as ocorrências, que é tudo que você registra no sistema sobre aquele atendimento. Rechamadas, revisitas, rechamadas no caso de ligação ou de chat, quantas vezes a pessoa entrou em contato pelo mesmo motivo, quantas vezes ela pediu a visita técnica na residência dela, por exemplo, também pelos mesmos motivos. São indicadores que podem ser utilizados para avaliar o atendimento, tá? Tipo, tempo médio operacional. Tá, as pessoas estão levando 15 minutos para resolverem seus problemas com a empresa. Por quê? Tá faltando informação no meu sistema? Eu tô com algum problema que as pessoas estão precisando ficar esse tempo todo na linha para resolver? É um problema de sistema? É um problema dos atendentes não treinados? É um problema no meu produto ou no meu serviço? Precisa se avaliar o porquê disso está acontecendo, tá? Ocorrências, isso o que se registra no sistema é uma ótima forma de avaliar aí o atendimento no geral, porque, por que as pessoas estão ligando? Lembra que eu falei na outra aula que muitos problemas podem ser mapeados pelo atendimento ao cliente? A maioria deles. Por quê? Tipo, de ontem para hoje eu já tive X ocorrências técnicas. Poxa, então existe um problema técnico sério aí que está acontecendo. Vamos olhar, porque se eu aumentei, sei lá, aumentou 50% o número de ligações e de ocorrências, ou de chats, ou de e-mails por causa do problema X. Tá, então eu tenho esse problema X e eu preciso observar e resolver ele. É por aí que a gente mapeia isso tudo. Por isso que um bom sistema é importante de registros, um bom sistema de CRM, justamente para mapear
essas informações através dos indicadores. Números, gente, números nos falam muito. Eu sei que a galera gosta de fazer essa diferença aí de exatas, humanas. Eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu não me entendo muito com números, mas a gente precisa saber um pouquinho de cada lado, né? Mesmo que a gente pertença ao outro. Porque números, por exemplo, tudo envolve números. Os números nos falam coisas, os números nos mostram coisas. Então a gente precisa saber avaliar através de números também. Eu posso ouvir uma ligação, eu posso observar como funciona um atendimento ao cliente, mas eu posso também olhar os números, que eles também vão me dizer muitas coisas sobre o que pode ser melhorado no atendimento ao cliente, ok? A gente agora vai assistir um último vídeo, tá? Que é de acordo que vai falar sobre o desempenho da pessoa como profissional. Eu quero que vocês guardem essas informações que o professor Mário Sérgio Cortella vai passar para vocês. O quanto é interessante. O Mário Sérgio Cortella, gente, digita qualquer coisa dele no YouTube, que ele é muito bom de ouvir. Ele é um educador, tá? Então, ele fala muito disso, da gente aprender e da gente realizar trabalhos e atividades a partir das informações que a gente tem, dos conhecimentos que a gente carrega conosco. E depois eu volto aqui pra gente encerrar o nosso módulo. Faço eu aqui uma pergunta pra você pensar durante a semana. Não é pra você responder, só pra você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você tá fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não tô falando o melhor do mundo, tô falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Tá fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor? Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, tá fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso, resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso agora eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. É isso, gente. Voltei aqui, falar rapidinho do vídeo pra gente encerrar o módulo. O fim do nosso módulo, né? E a gente tem seguido aí, módulo após módulo, aprendendo coisas diferentes, no caso vocês, né? Coisas novas. Eu aqui na minha função de tentar explicar tudo pra vocês da melhor forma possível, que vocês entendam, que vocês compreendam. Mas o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa muito interessante nesse vídeo, por isso que eu quis passar. Ele fala sobre a gente fazer o nosso melhor dentro das condições que nós temos, tá? Não é fazer o melhor igual outra pessoa tá fazendo, não é fazer o trabalho igual do outro. Claro que o outro pode servir de inspiração, mas não é nada disso que ele fala. Ele fala pra gente olhar pra nossa vida
ver o trabalho que a gente realiza e a gente enxergar se a gente está oferecendo ele da melhor forma que a gente pode, da melhor forma que a gente tem condições. A gente sabe quando a gente está fazendo um trabalho que ele não é o melhor que a gente pode fazer. A gente sabe quando, ó, eu tô fazendo isso aqui, mas isso aqui poderia ser melhor. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? O que a gente pode fazer para nos tornarmos pessoas que oferecem sempre o melhor trabalho possível, tá? Eu não tô falando aqui de, sabe, querer ser sempre o número 1. Eu sei que tem gente que tem essa obsessão, sabe? Ai, quer ser sempre melhor e tudo, quero ser melhor que os outros. Não, tô falando de, olha pra você, olha pro trabalho que você realiza. Se você ainda não trabalha, você vai ter essa oportunidade um dia de, ok, estou aqui, estou começando numa empresa nova, preciso aprender tudo sobre ela para eu fazer o meu melhor. Tá? É sobre isso, é fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, ok? Lembre-se que sorte segue a coragem, ele falou isso também. Se a gente tem coragem de dar o nosso melhor, se a gente tem coragem de aprender o diferente, de aprender o novo, de saber mais, a coragem de correr atrás daquilo que a gente quer, tá? Daquele lugar onde a gente quer chegar, a sorte vai nos acompanhar nisso, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre atendimento ao cliente neste módulo. Eu passei para vocês tudo que eu considero importante para que vocês saibam, para que vocês, quando vocês entrarem em uma empresa, vocês saibam analisar, vocês saibam observar, vocês lembrem de tudo aquilo que a gente viu aqui, ok? E tomara que vocês utilizem o conhecimento adquirido aqui na vida profissional de vocês. Eu falei que eu ia mostrar algumas conversas por chat, mas eu acabei terminando a aula e eu não fiz isso, mas não tem problema que eu vou terminar aqui e eu faço um videozinho só mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Até o nosso próximo módulo. Beijos!